Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro The Beguiled, ou então em português, O Estranho que Nós Amamos, do Thomas Cullinan, e também sobre a adaptação cinematográfica da Sofia Coppola desse ano de 2017. Bom, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o livro e depois eu vou falar então sobre a minha experiência assistindo o filme da Sofia Coppola. Eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro ou sobre o autor. Aliás, eu nem sabia que existia uma adaptação cinematográfica. Eu encontrei essa edição aqui em uma caixa em promoção em uma das livrarias. E eu me interessei pela capa, achei a capa muito bonita e foi aí que eu descobri da existência desse filme, porque eu vi aqui, essa edição traz essa imagem do filme com a Kirsten Dunst e a Nicole Kidman, então eu fiquei sabendo da existência do filme e desse livro, então, que foi escrito em 1966 pelo Thomas Cullinan. Eu li um pouquinho sobre a sinopse aqui atrás, já me envolvi e já comecei a ler o livro no mesmo dia. Eu devo confessar para vocês que essa foi uma das minhas leituras preferidas de 2017. Adorei a leitura, devorei as páginas e recomendo muitíssimo. Bom, antes da gente falar sobre esse livro, a gente precisa falar um pouquinho sobre o contexto histórico no qual ela se passa, porque é algo muito importante que vai influenciar muito a história. Essa história se passa na Virgínia, no sul dos Estados Unidos, na década de 1860. Esse período entre 1861 e 1865 foi a época da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Para quem não conhece o que foi isso, esse foi o período em que os estados do Sul e os estados do Norte haviam se separado. Os estados do Sul dos Estados Unidos ficaram conhecidos como os Estados Confederados, e eles eram aqueles estados escravocratas que tinham plantações enormes e que usavam então a mão de obra escrava, e os estados do norte eram os estados da União, liderados pelo presidente norte-americano Abraham Lincoln, que eram abolicionistas. E foi essa questão da abolição da escravatura a principal razão desse conflito entre o norte e o sul. E nessa história, então, em The Beguiled, ou O Estranho que Nós Amamos, se passa, então, em 1860 e pouquinho, durante a guerra, que também foi conhecida como Guerra Civil Americana. Estamos na Virgínia, então, esse território faz parte dos Estados Confederados, dos Estados escravocratas, e é o período, então, da guerra. Então, existem exércitos nortenhos espalhados por essa região. A história se passa em uma escola para meninas, liderada pelas irmãs Farnsworth, a Miss Martha e a Miss Harriet, e nessa escola estão 5 alunas. Como eles estão em período de guerra, essas alunas que ficaram, são apenas 5, ficaram ou porque não tinham para onde ir, ou porque o lugar, as suas casas, haviam sido tomadas pelos exércitos Yankees, que eram os exércitos nortenhos. O pai e o irmão da Miss Harriet e da Miss Martha haviam morrido na guerra, então as duas ficaram sem dinheiro, sem fonte de renda, então elas decidiram usar a mansão delas, em que elas moravam, e transformá-la em uma escola para meninas. E como essas 5 garotas não tinham para onde ir, elas resolveram manter a escola aberta mesmo nesse período de guerra. Algo que é muito interessante nesse livro é que a gente acaba descobrindo as peculiaridades da personalidade de cada uma dessas meninas. A Miss Edwina Morrow é a mais velha das 5 meninas, ela tem em média 17 anos. O seu pai deixou ela na escola há um certo tempo, com bastante dinheiro, e nunca mais apareceu. Ela é a única das meninas que tem certos itens de luxo, como sabonetes aromatizados, roupas de luxo, lenços de seda, mas não se sabe nada sobre a mãe da Edwina, e há rumores de que o pai dela havia deixado a Edwina nessa escola porque ela era uma filha ilegítima de uma escrava, então ela teria sangue mestiço, e é por isso que ela tinha sido deixada ali na escola e o pai dela nunca mais apareceu. A Miss Alicia Sims é a segunda mais velha. Ela foi deixada na escola pela sua mãe, que tinha uma reputação duvidável, diziam que ela era uma prostituta, então ela deixou a menina, a Alicia, na escola, não pagou nenhuma taxa e também nunca mais apareceu. E dizem que a Alicia herdou os dons sedutores da sua mãe. Em seguida, temos a Miss Emily Stevenson,
que é a mais patriota das 5 meninas, aliás, de todas as mulheres dessa instituição. Ela apoia 100% a causa sulista, a causa escravocrata, porque o seu pai é o general de um dos exércitos confederados e ela então sempre está dizendo que o seu pai logo vai voltar para buscá-la assim que a guerra acabar. A Amélia Dabney é a segunda mais nova. Ela é a mais selvagem de todas as garotas. Ela passa a maior parte possível do tempo fora. Ela gosta de caminhar pela floresta, de cuidar de animais feridos, de coletar insetos, borboletas, de colher cogumelos. E a Marie Devereux é a mais nova das 5. Ela tem apenas 10 anos. Ela é a única católica das meninas, mas ela é a mais nova, mas com certeza uma das mais espertas. Ela adora andar pela escola sem fazer barulho nenhum e escutar os segredos de todo mundo. Então ela sabe muita coisa sobre todas as ocupantes da casa. Essas são as 5 estudantes que moram então com a Miss Martha e a Miss Harriet, que são as 2 irmãs donas da escola. A líder, sem dúvida nenhuma, é a Miss Martha. Ela é uma mulher super rígida. E a Miss Harriet, a sua irmã, é uma mulher mais sentimental, mais emocional, mas que sofreu uma grande decepção amorosa na juventude e até hoje não se recuperou. E todas essas mulheres e garotas vivem com a Mattie, ou Matilda, que foi a única escrava que sobrou nessa instituição. Ela cuida da cozinha e da limpeza da casa, das roupas, enfim. Por falta de dinheiro, a Miss Martha acabou vendendo todos os outros escravos, mas manteve apenas a Mattie. Bom, é nessa escola e é nesse contexto que The Beguiled, ou O Estranho que Nós Amamos, se passa. Em um dia, uma manhã, a Amélia, que é aquela criança mais selvagem que gosta de passar tempo fora na floresta, ela tá na floresta, então, colhendo cogumelos, quando ela encontra um soldado. E pior ainda, é um soldado Yankee. Então ele é do exército inimigo. Ele se chama o cabo Johnny McBurney. E a Amélia, então, a princípio ela não sabe o que fazer, mas por ser uma menina muito carinhosa e cuidadosa, ela acaba decidindo levar o soldado até a instituição para que a Miss Martha pudesse cuidar dele, porque a sua perna estava muito machucada. A chegada desse homem, o único homem nessa instituição só de mulheres, causa alvoroço entre as meninas. A Miss Martha fica também na dúvida sobre o que fazer, se ela entrega esse soldado aos exércitos confederados, que provavelmente o matariam, ou então se ela retornasse esse soldado para o exército da União, que também talvez mataria por ele ter fugido da batalha. Mas então ela acaba decidindo fazer um ato de caridade e cuidar do soldado, cuidar do seu ferimento na perna até que ele possa ir embora por conta própria. Aos poucos, Johnny McBurney vai se recuperando, sua perna vai melhorando, mas a presença desse estranho acaba trazendo muita distração e uma influência nessa casa. São todas influenciadas pela presença desse estranho que pouco a pouco vai seduzindo todas as mulheres e as garotas de maneiras diferentes, como um amigo, como um confidente, como um amante, e causando rivalidade entre as mulheres. A presença desse soldado vai ficando cada vez mais pesada nessa instituição, nessa escola. Vai surgindo um ar de mistério, porque ninguém sabe ao certo quem é essa pessoa, quais são os seus objetivos, quando que ele vai embora, e ele acaba descobrindo muita coisa sobre as garotas. E há um clímax, não vou falar para vocês o que acontece, mas é algo muito, muito inesperado que acontece e as mulheres vão ter que tomar uma decisão drástica com relação à presença desse estranho que todas amam e odeiam. Eu amei a leitura desse livro, como eu falei para vocês, foi uma leitura muito envolvente e o que eu mais gostei nessa escrita do Thomas Cullinan é que ele é escrito, o livro todo é escrito através das perspectivas dessas personagens femininas. A história é contada pelas 8 mulheres, pelas 5 alunas, as 2 professoras e a escrava. Então, cada parte da história, por exemplo, a gente começa com a Amelia Dabney. Então, ela começa contando a história em primeira pessoa, como ela estava na floresta, encontrou o soldado e assim por diante. E aí a gente vai trocando de perspectiva, então a gente acaba tendo vários ângulos da mesma história. Então, por exemplo, depois, Alicia Sims. Então, quem continua contando a história é a Alicia
na sua própria perspectiva, no seu ponto de vista e em primeira pessoa. E eu achei isso simplesmente fantástico. A gente não tem a voz do Johnny McBurney, apenas das mulheres. Então vocês podem imaginar que eu estava com as expectativas lá em cima para assistir o filme da Sofia Coppola. Eu tinha lido um pouco sobre as intenções da cineasta em fazer o filme e, pelo que eu li, ela tinha interesse, ela tinha como objetivo contar essa história através das personagens, da perspectiva das personagens femininas. Mas não é isso o que acontece. Algumas coisas me incomodaram na adaptação cinematográfica da Sofia Coppola. A primeira delas é que a Miss Harriet não existe. Essa segunda, a irmã da Miss Martha, que é uma personagem tão profunda e que acaba se relacionando também com o Johnny McBurney, não existe no filme. Ao invés de ter a irmã Miss Harriet, a Sofia Coppola decidiu transformar a Miss Edwina Morrow, que é uma das alunas, em uma professora e adicionar uma outra menina, a Miss Jane, que não existe no livro, como então a quinta aluna. Eu não gostei dessa decisão porque se cria, por colocar a Miss Edwina como professora das outras meninas, ela acaba tendo uma superioridade, uma hierarquia que não existe no livro. Todas as meninas, as 5 meninas, têm o mesmo poder, e as duas mulheres, a Miss Martha e a Miss Harriet, que brigam pelo domínio do poder na escola. Como eu comentei com vocês antes, a Miss Edwina é uma menina mestiça, provavelmente filha de uma escrava, e ela é uma personagem muito peculiar, muito interessante. Ela não quer fazer amigos, ela não mede o que ela diz o que vem na sua cabeça, e não é dessa maneira que a Kirsten Dunst, que é quem interpreta a Edwina, traz o papel à vida, né? Ela não é mestiça, ela é loira de olho azul. Aliás, todas as personagens são brancas, e a personagem escrava Matt não existe também na adaptação da Sofia Coppola. Outra coisa que foi o ponto principal que mais me envolveu na escrita do Thomas Cullinan foi exatamente essa divisão de perspectivas. A gente acaba descobrindo a história através de diversos ângulos de todas essas meninas, a gente acaba sabendo peculiaridades de cada uma, como cada uma pensa, como cada uma se sente em relação ao soldado, e isso não acontece no filme. Aliás, a gente sabe muito pouco sobre cada aluna. A gente tem mais acesso a Miss Martha, a gente também não sabe nada sobre o seu background, o que aconteceu com ela antes dela abrir essa escola. Não sabemos muita coisa sobre... Aliás, pensando bem, a gente não sabe quase nada sobre qualquer uma dessas alunas. Então eu achei que faltou isso, porque cada uma dessas meninas tem uma personalidade diferente, um background diferente, né? Elas vêm de lugares diferentes, com crenças diferentes, com ideologias diferentes relacionadas à guerra, relacionadas à interação com o sexo masculino, então isso se perdeu no filme. Outra coisa que poderia ter sido melhor explorada no filme é a loucura, né, do soldado McBurney. Depois do que acontece na casa, ele acaba se tornando uma presença indesejada, mas isso acontece de maneira tão rápida no filme. A Sofia Coppola não explora essa evolução do personagem McBurney. A gente também não sabe muito da relação dele com cada uma das meninas. Achei que faltou explorar, expandir essa participação do coronel não, ele é apenas um soldado, do Cabo McBurney, que no filme é interpretado pelo Colin Farrell. E como ele é um estranho, né, na presença dessas meninas, o livro ele traz uma atmosfera de mistério. Aliás, esse livro é considerado por muitos como um gótico sulista, que são essas histórias que têm essa atmosfera de mistério, uma atmosfera talvez um pouco sobrenatural, que se passam nos estados do sul, da época do século XIX nos Estados Unidos, na época da Guerra Civil, que tem o norte e o sul separados, e o sul tem muita influência dessa crença mística dos escravos, dos negros que se encontravam nesses estados do sul. No filme a gente tem um pouco dessa sensação de mistério, dessa sensação um pouco gótica por causa da ambientação e da fotografia, que eu gostei muito no filme. A gente percebe que todas as meninas estão sempre vestindo branco ou roupas claras, enquanto o cabo Johnny McBurney usa roupas escuras ou pretas. A escola tá sempre, é um prédio neoclássico branco, tá sempre iluminado, em contraste com a floresta, que é escura, densa, misteriosa, e é de lá que vem o soldado, enquanto as mulheres estão ali naquele universo iluminado, até que a presença do mal se insere dentro da casa delas.
Eu achei essa fotografia e essa questão da ambientação muito legal no filme. De qualquer maneira, o filme é interessante, gostei, mas para quem já leu o livro antes, acaba sendo um pouquinho desapontador. Acho que eu esperava mais desse filme porque eu tinha gostado tanto da leitura do livro. Então, se vocês assistiram o filme ou se ainda não assistiram ao filme, eu sugiro a leitura do livro The Beguiled, do Thomas Cullinan. Como eu falei para vocês, foi um dos preferidos do ano de 2017, talvez um dos preferidos da minha vida de leitora, só para vocês terem noção de como eu gostei da leitura desse livro. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Se vocês já leram, deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar opiniões sobre esse livro. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!